E não vamos perder muito tempo não, nós vamos começar com um novo texto. Olha só, texto 4. É de praxe o CESP não colocar título no texto. Como eu já falei em outra ocasião, o título ele ajuda o aluno, ele dá uma pista para o aluno de como será o texto antes mesmo da leitura ser feita. No entanto, você não pode se prender a isso. Deve fazer a leitura por períodos e deve identificar os elementos anafóricos. É bom lembrar que os períodos se encerram com ponto final, com ponto de exclamação. Os períodos se encerram ainda com reticências e com ponto de interrogação. E professor, e o período começa com o quê? O período começa, olha aqui, com letra maiúscula. Então, se nós clicarmos aqui, veja, começou com letra maiúscula, terminou com ponto final, esse primeiro período aqui nós vamos analisar agora. Observe. O setor postal brasileiro passou por sua última grande transformação no ano de 1969. Veja, quando o então Departamento de Correios e Telégrafos foi substituído pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O primeiro período do texto fala na última grande transformação do setor postal brasileiro, que aconteceu em 1969. Veja, nós temos datas. As datas devem ser destacadas na leitura, porque muito provavelmente pode acontecer de a organizadora cobrar algo a respeito dessas datas, porque as datas correspondem ao adjunto adverbial de tempo, e os adjuntos adverbiais de tempo, como nós já falamos, eles indicam a circunstância em que o texto está acontecendo. Vamos continuar. As principais razões, veja que ele está botando, deixa eu ver aqui com caneta azul, olha, as principais razões, veja, as principais razões que levaram a tal feito, esse a tal feito aqui, é a mudança de essa transformação, quando ele deixou de ser DCT e passou a ser Empresa Brasileira de Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Foram a baixa qualidade dos serviços prestados pelo DCT e o seu modelo de gestão de baixa eficiência. Então, por que houve a mudança? Veja que aqui nós temos até a relação de causa e consequência. É bom ressaltar que quase sempre o CESP faz uma pergunta no que diz respeito à causa, e consequência. Causa e consequência. Meus amigos, causa e consequência ou causa e efeito. Não existe causa sem consequência e, por sua vez, não existe consequência sem causa. As duas sempre andam juntas. Não necessariamente tem de aparecer num período composto. Às vezes, meus amigos e minhas amigas, até num período simples, você vê a relação de causa e consequência. Se eu tenho a oração, João morreu, olha só, João morreu de fome. Na oração, João morreu de fome, veja o que aconteceu. Eu tenho aqui uma relação de causa e consequência. Qual foi a causa? Causa, a fome. Aqui eu tenho a causa. Qual foi a consequência? A consequência, a morte. Veja, aqui a consequência. Então, há uma relação de causa e consequência. Há uma relação de causa e efeito. Assim, nós podemos voltar para o texto para que você entenda melhor. Então, veja só, por que o DCT foi substituído? O DCT foi substituído porque o seu modelo de gestão de baixa eficiência e também pela baixa qualidade dos serviços prestados. O tempo todo, quando você fizer a leitura do texto, você tem que observar esses detalhes, você tem que ver esses pequenos detalhes que levam à interpretação. Bom, terminei de interpretar o segundo período, vou para o terceiro período. Veja só, nessa ocasião, mais uma vez, nós temos elemento anafórico, nessa ocasião, se referindo o quê?
se referindo ao momento em que houve a troca. Os serviços postais eram de má qualidade, pois não havia o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos. Olha só, por que os serviços, você tem que ir lendo e ir observando, por que os serviços postais eram de má qualidade? Ele está justificando, olha aqui, com outra cor, pois não havia o cumprimento dos prazos de entregas estabelecidos. Como não havia o cumprimento dos prazos, os serviços eram de baixa qualidade. Os usuários dos serviços não tinham garantias sequer. Este sequer aqui pode ser substituído por ao menos. Olha só, doutores e doutoras, esse sequer aqui pode ser substituído por ao menos. Então, olha só, os usuários do serviço não tinham garantias, ao menos a garantia, pelo menos a garantia da entrega das cartas e das encomendas ao destinatário final. Quanto mais, ora, nem ao menos ele tinha a garantia da entrega, quanto mais os prazos fossem cumpridos. Assim, continuando a leitura, prazos razoáveis. A gestão do DCT era realizada sob diversas restrições administrativas e fortes injunções políticas. Aí o meu aluno diz: professor, eu não sei o que é injunção. Nós podemos aproveitar a oportunidade para falar, deixa eu passar aqui, de uma tipologia textual, chamado injunção. O que é a injunção, professor? Meus amigos e minhas amigas, o texto injuntivo é o texto que indica ordem, indica pedido ou conselho. O texto injuntivo indica ordem, pedido ou conselho. Ou seja, queridos e queridas, se a injunção é um texto que indica ordem, pedido ou conselho, quando nós voltamos para o texto, e aqui ele fala injunções políticas, são fortes ordens políticas, fortes determinações políticas. Então, a palavra injunção aqui está com esse sentido. Por essa razão, veja que se essa razão está se referindo de maneira anafórica às injunções políticas, então, devido às injunções políticas, não era possível um gerenciamento eficiente e eficaz dos recursos sob sua responsabilidade. Esse sua se referindo à responsabilidade do DCT. O serviço postal era altamente deficitário. Mais uma vez, você tem que observar, professor, não sei o que quer dizer deficitário. Vá para o radical da palavra. Professor, não lembro mais o que é radical, nós estamos aqui para fazê-lo lembrar. O radical de uma palavra é igual à parte que se repete. Então, o radical de uma palavra, na verdade, é a parte que se repete na palavra. Então, você tem a palavra deficitário, deficiente, deficiência. Veja, a parte que se repetiu. Logo, você encontra, através do radical, o sentido da palavra. Assim, deficitário, altamente deficitário, ou seja, esse altamente aqui, vejam o sufixo mente sendo um sufixo formador de advérbio. Vamos pegar aqui a palavra altamente, olha, é bom que você analise cada detalhe. A palavra altamente tem essa parte mente aqui como sufixo formador de advérbio. Assim, se ele era altamente deficitário,
eu posso dizer que ele era muito deficitário, ou seja, muito deficiente, até porque o advérbio, voltando para cá, o advérbio é a palavra que modifica verbo, modifica adjetivo, ou modifica outro advérbio, ou modifica outro advérbio. Assim, quando você vem para cá e encontra deficitário, você tem um adjetivo. Professor, eu não lembro mais o que é um adjetivo. Vamos voltar para cá, vamos passar à frente. O adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, toda palavra que caracteriza o substantivo, vírgula, aceitando a anteposição do vocábulo tão. Então, se eu quero saber se uma palavra é adjetivo, primeiro eu observo se ela está caracterizando o substantivo. Veja, altamente deficitário, quem? O serviço postal. Deficitário, tão deficitário, olha só, aceitou o tão, está caracterizando serviço, é adjetivo. Se deficitário é adjetivo, altamente só pode ser advérbio. E somente sobrevivia graças às, olha só, uma questãozinha interessante, graças às subvenções oriundas do Tesouro Nacional, graças à ajuda do Tesouro que vinham do Tesouro Nacional. Essas ajudas. Doutores, aqui, já no texto, você pode verificar, a nossa aula de apresentação fala de crase. Como é que eu faço para saber se o regente está pedindo a preposição? Basta retirar o A. Veja, e somente sobrevivia graças às subvenções oriundas? Não. Graças a. O regente pede a preposição a. Eu vou olhar para o regido. E por que não teve crase, professor? Não teve crase porque o a que está aqui, esse a que está aqui, ele se encontra no singular. O regente pediu a preposição a e o regido é feminino plural, você teria crase apenas para as. Se aqui eu tivesse as subvenções, aí teríamos crase. Naquele momento, a transformação de departamento para o novo modelo de empresa pública, em que o Estado mantinha sob sua propriedade e controle 100% do capital, permitiu ao serviço postal alcançar um novo patamar, um novo estágio de possibilidade de gestão, garantindo-lhe, se referindo ao serviço postal, garantindo-lhe condições essenciais para que ocorresse a sua primeira grande transformação. Então, quando ele fala em naquele momento, ele está se reportando à época da mudança. Agora, observe, nós fizemos uma leitura que nem levamos 10 minutos fazendo tantas observações. No texto da prova, você tem que fazer exatamente dessa maneira. Não pode querer adivinhar nem correr na leitura não, meu amigo. Faça a leitura por períodos. Faça a leitura passo a passo. Identifique os elementos anafóricos e catafóricos. Aí você vai fazer uma boa leitura e não vai perder nenhuma questão de interpretação de texto. Assim, vamos passar à frente e responder a nossa 16ª questão. Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem. O segundo parágrafo do texto, se o texto fez alusão ao segundo parágrafo, você não deve, esqueça o resto. Vá para o segundo parágrafo, volte ao segundo parágrafo e faça a leitura dele.
Por quê? Normalmente, o segundo e terceiro parágrafos, eles trazem o desenvolvimento do texto. O desenvolvimento é a argumentação, são os argumentos que o autor utiliza para defender o seu ponto de vista. Muitas vezes, esses argumentos diferem ou servem para que o autor se posicione de maneira contrária ao que ele está dizendo. Então, por isso, você deve ir para o segundo parágrafo e fazer a interpretação apenas deste parágrafo. Assim eu falo, nessa ocasião, na ocasião da mudança, os serviços postais eram de má qualidade. Por quê? Porque não havia o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos. Os usuários dos serviços não tinham garantias sequer, eu já falei que esse sequer tem valor de ao menos, da entrega das cartas e das encomendas ao destinatário final. Quanto mais da entrega em prazos razoáveis. A gestão do DCT era realizada sob diversas restrições administrativas e fortes injunções políticas. Por essa razão, veja, pelas restrições administrativas e pelas injunções políticas, não era possível um gerenciamento eficiente e eficaz dos recursos sob sua responsabilidade. O serviço postal, então, era altamente deficitário e somente sobrevivia graças às subvenções oriundas do Tesouro Nacional. Se não fosse o Tesouro Nacional, ele não existiria. Então ele diz, o segundo parágrafo do texto apresenta argumentos que ampliam e confirmam a informação do segundo período do primeiro parágrafo. Vamos ver, o segundo período do primeiro parágrafo, lembram que nós ensinamos a vocês quando é que acaba o período? Então eu vou direto no ponto. Começou na letra maiúscula, opa, está aqui o ponto. Aí veja, as principais razões que levaram a tal feito, ou seja, a mudança, foram a baixa qualidade dos serviços prestados pelo DCT e o seu modelo de gestão de baixa eficiência. Então, o segundo parágrafo, realmente, ele solidifica, ele consolida, então está correto, aqui está certo a 16ª. Já a 17ª questão, ele diz assim, nessa ocasião, faz alusão ao período após 1969? Não, doutores. Nessa ocasião, foi o período da mudança. Nessa ocasião, se refere a exatamente o período de 1969. Por isso que a 17ª questão é errada. A substituição depois, que é explicativo ou causal, por já que altera as informações originais e prejudica a correção gramatical. Doutor, já que, olha só que legal, já que é causal também. Então eu tenho pois, que eu posso trocar por porque, que eu posso trocar por já que. Por que eu posso fazer isso? Porque esses dois são causais e a explicativa pode substituir. Então, desta feita, a questão está errada só porque ele colocou aqui altera. E, na verdade, não altera. 19ª. Pelos sentidos do texto, é correta a substituição de sequer por qualquer uma das opções a seguir, nem mesmo ou ao menos, certíssimo. Nós, na leitura do texto, eu acho que ainda está observado aqui, na leitura do texto, nós anotamos, eu grifei aqui, você pode substituir por ao menos, sim. Então não está errado, está correto esse item. E para finalizar, nós temos
estaria mantida a correção gramatical, mas haveria alterações do sentido original do texto. Olha, mas haveria alterações do sentido original do texto se o trecho, graças às subvenções oriundas, fosse substituído por graças à subvenção oriunda. Veja, quando eu digo graças à subvenção oriunda, a crase está correta, porque retiro para saber se fica com sentido. Graças à subvenção oriunda, ficou com sentido. Subvenção é substantivo feminino singular. Substantivo feminino singular, regente pediu a preposição e regido é substantivo feminino singular, você bota a crase. Beleza, quanto a sintaxe não tem problema. Então ele diz, estaria mantida a correção gramatical. Está, mas haveria alteração no sentido original? Haveria, porque eu estou trocando subvenções, que é mais de uma, que são várias, por apenas uma. Então mudou o sentido. É como trocar um carro por 3 carros, muda o sentido. Por isso ele diz, mas haveria alteração no sentido? Haveria. Então a 20ª está correta, porque mantém a correção gramatical, mas a mudança altera o sentido. E nós vamos ficando por aqui e daqui a pouco vamos voltar com mais questões para que você possa continuar nesse trabalho de conhecer, de se aprofundar no CESP. Ok, pessoal? Eu volto daqui a pouco. Tchau!